Hoje nós falaremos sobre a base dos sistemas gerenciadores de banco de dados, né, onde tudo começou, né, por que surgiu. Bem, então para falar sobre isso, nós vamos tratar dos chamados tipos abstratos de dados. Para que a gente pudesse armazenar diversos tipos de informação, né, a gente precisava declarar muitas variáveis isoladas, ou criávamos muitos vetores ou muitas matrizes para poder gravar as informações que eram necessárias. Então, por exemplo, aqui se eu quisesse gravar a idade e o nome de 100 pessoas, eu teria que criar um vetor que tivesse 100 idades do tipo inteiro e 100 nomes do tipo caractere. Ou se eu quisesse as notas de alunos, eu teria que criar um vetor com 40 posições de inteiro para armazenar o RA e mais 2 vetores com 40 posições de flutuante para armazenar os dados das notas, né? Isso acaba sendo um pouco, tem sua desvantagem, né? Porque você acaba criando muitas variáveis isoladas, né? E você acaba tendo um código muito prolixo, muito ruim de dar manutenção, né? Muito ruim de se trabalhar também. Você tem que se preocupar com muitas variáveis. Então, para que a gente possa organizar melhor essas informações, a gente vai trabalhar com as chamadas estruturas de dados heterogêneas, que são os registros, né, ou as structs na linguagem C. Bem, os tipos abstratos de dados, eles permitem que o programador personalize conforme a necessidade do software que ele está desenvolvendo. Ele vai personalizar o struct, né, ou tipo abstrato de dado, conforme a necessidade do cliente, vamos dizer assim, né? Então, a gente pode, através de alguns comandos, que a gente já vai falar sobre isso, determinar quais são os campos que a gente precisa, ou seja, quais são os tipos de informação para cada contexto ou para cada necessidade que você está desenvolvendo. Então, em linguagem C, os tipos abstratos de dados são chamados de structs. Aqui, nós temos um exemplo de um struct, que nós escrevemos, né? Como que eu declaro isso em C? Bom, então nós escrevemos struct, o nome que ela vai ter, e dentro de chaves, abre chaves, fecha chaves, nós vamos ter os campos que eu gostaria que compusessem essa struct. O que é que eu preciso saber sobre uma pessoa? Então eu preciso armazenar o nome, que é do tipo caractere, um salário flutuante e a idade, por exemplo, que é inteiro. Bem, aqui eu tenho mais alguns exemplos, né? Um struct aluno, onde eu também armazeno o nome, aí eu tenho um RA, uma idade, eu tenho também uma struct, por exemplo, o endereço, onde é composta por rua, por número, por CEP, por cidade, né? Por estado. Então, aqui eu tenho o exemplo de 3 structs. E eu gostaria de chamar a atenção que essas structs, ó, dentro da main, eu tenho a declaração de variáveis, chamadas, aqui nesse caso, P1 e P2, que obedecem ao struct pessoa, ou seja, P1 vai ter exatamente os mesmos campos que a struct que você definiu na struct pessoa. P2 também vai ter exatamente os mesmos campos que você definiu na struct pessoa. Ou seja, P1 e P2 são duas variáveis locais a main que se comportam exatamente como a struct pessoa, ou seja, eles têm o campo nome, salário e idade. Então, observe nesses 3 exemplos que eu coloquei aqui, que essas variáveis são variáveis locais a main, ó. Elas foram declaradas todas dentro da main. Bem, eu posso declarar essas structs de uma outra maneira também. Então, essas structs aqui, essa declaração de struct aqui, é uma declaração de aluno, que a gente já tinha feito no slide anterior, porém, eu gostaria que vocês observassem que as variáveis aqui nessa declaração, ó, A1 e A2, são variáveis globais. Elas estão fora da main, ó. Eu declarei logo na sequência da struct que eu criei. Então, eu fechei a struct aqui, A1, A2, ou seja, A1 e A2 são variáveis
que obedecem o tipo struct aluno, ou seja, elas têm todos os campos que a struct aluno tem, porém elas são globais, não são locais a main, como na declaração do slide anterior. E eu também posso fazer de uma maneira diferente, eu posso criar a struct utilizando um operador chamado de typedef. Typedef nada mais é do que a definição de um tipo novo de dado. Então, eu passo a criar um novo tipo derivado dos tipos primitivos, claro, porque todas as structs, elas são derivadas dos tipos primitivos. Essa struct aluno, ela passa a ser um novo tipo de dado dentro do teu programa. Então, o teu programa conhece inteiro, caractere, flutuante, booleano, e agora ele vai conhecer um tipo novo chamado de struct, que é uma struct chamada de tipo aluno. Então, eu escrevo assim, typedef, struct aluno, e defino os campos normalmente. Depois das chaves, eu vou dar um nome para esse tipo novo. Então, eu chamei esse tipo como tipo aluno. Então, toda vez que eu for criar uma variável, olha aqui embaixo, A, né? Essa variável A, ela é do tipo aluno. Ah, mas como que é tipo aluno? Ah, tipo aluno é uma struct aluno, que tem um nome, um RA e uma idade. Essa struct aluno também pode ser usada para criar outras variáveis também. Então, você pode fazer isso de duas formas. Ou você usa o nome do tipo que você declarou, ou você usa struct e o nome da struct, como a gente fez nos exemplos anteriores. Bem, como que eu faço para acessar, então, agora, os dados ou os campos dentro dessa struct? Porque se a struct ela é formada por mais de um campo, eu preciso saber em qual campo eu vou gravar qual informação, né? Então, eu uso um operador que é o ponto. Esse ponto faz com que eu consiga acessar os campos dessa minha struct. Então, de uma maneira geral, eu digo o nome da variável do tipo struct, ponto, o campo que eu desejo armazenar. Então, aqui eu tenho um exemplo, né, de uma struct chamada, de uma struct chamada formulário aluno. Ela é uma variável do tipo struct aluno. Então, ela obedece àquele padrão struct aluno que tem nome, RA e idade. Bem, como que eu faço para armazenar, então? Para armazenar, eu vou usar o scanf, que é um comando de entrada de dados, que vocês já estão acostumados, o parâmetro de formatação, que é o %S, e comercial, e a gente vai seguir o padrão. Ao invés de uma variável simples, agora eu tenho uma variável composta de campos. Então, eu vou pôr o nome dessa variável aqui, formulário aluno, ponto, o nome ou o nome do campo que eu desejo gravar. Então, se eu quiser armazenar no campo nome, ponto nome. Se eu quiser armazenar no campo RA, formulário aluno, ponto RA. Bem, aqui eu uso para guardar a informação na variável. E o printf funciona muito similar ao scanf. Vocês também já utilizaram o printf diversas vezes. Então, aqui, o printf, eu coloco o caractere de formatação, que nesse caso é uma string, né? E o nome da variável, ponto, o campo que eu desejo apresentar, né? Então, eu ponho, se eu quisesse apresentar o RA, formulário aluno, ponto RA. Então, para trabalhar com os diversos campos que a struct tem, eu vou separar o nome da struct, ponto, o campo que eu desejo armazenar. Bem, o que nós podemos ter também são as chamadas de variáveis de structs internas, ou seja, uma struct que está dentro de outra struct. Como exemplo aqui para vocês, eu criei aqui uma struct chamada de endereço, e endereço é composto por rua, por número, por CEP, por cidade, por estado. Mas o endereço é o endereço de alguém, ou o endereço de alguma empresa, né? Esse endereço pertence a alguém. Então, ele por si só não faz muito sentido eu ter um endereço, né? Endereço faz parte de uma struct maior. Então, por exemplo, aqui,
eu criei uma struct chamada typedef struct pessoa. E então, pessoa tem nome, salário e um campo chamado endereço. Esse campo chamado endereço é um campo composto, é uma substruct, né? Uma struct menor que é derivada do tipo endereço. Então, eu tenho, uma pessoa tem um nome, um salário, uma rua, um número, um CEP, uma cidade, um estado. Né? Então, quando eu falo que esse campo endereço é derivado do tipo endereço, seria como se eu pegasse essa struct toda aqui e acoplasse ou juntasse na pessoa, né? Então, aqui eu tenho declaração de pessoa 1 e pessoa 2, que são derivadas de pessoa, né? Bem, como que eu faço, então, para acessar os campos dessa struct mais interna? Como que eu gravo informação dentro desses campos, dessas structs mais internas? Então, eu tenho aqui um exemplo de pessoa 1, né? Pessoa 1.nome, pessoa 1.salário, pessoa 1.endereço. Puxa, mas agora endereço é composto. Tem uma substruct ali dentro. Então, o que, que eu faço? Uso mais um ponto. Quem é que tem a substruct? O campo endereço. Então, pessoa 1, ponto endereço, ponto rua. Pessoa 1, ponto endereço, ponto número. Pessoa 1, ponto endereço, ponto CEP. E assim sucessivamente para todos os campos dentro dessa substruct chamada endereço. Bem, aqui eu também tenho, né, a pessoa 2, né, onde eu gravo nome, pessoa 2 ponto nome, pessoa 2 ponto salário. Pessoa 2 ponto endereço. Se eu deixar só endereço, o seu compilador vai dizer, olha, o campo endereço, ele é subdividido em outros campos, rua, número, CEP, cidade, estado. Qual subcampo você vai armazenar? Então, eu preciso indicar, né? Pessoa 2 ponto endereço, ponto rua. Pessoa 2 ponto endereço, ponto número. E assim sucessivamente para todos os campos que compõem o endereço. Bem, então eu vou codificar com vocês um exemplo, né, na linguagem C, utilizando a ferramenta CodeBlocks. Você pode utilizar qualquer compilador em C, então, mas eu vou utilizar aqui o CodeBlocks que a gente já está acostumado a utilizar.